Canadenses de ascendência asiática, os pais de Jennifer Pan acreditavam que criar sua filha sob sua disciplina faria dela uma filha perfeita. Embora fossem autoritários, não eram abusivos. Eles só acreditaram que, como pais, era o trabalho deles levar a filha a se destacar. O que eles não perceberam foi que esse método de paternidade não era eficaz em todas as crianças, incluindo Jennifer. A pressão para que ela fosse perfeita afetou as qualidades de sua filha e logo ela começou a se enredar em uma teia de mentiras da qual não conseguiu escapar. Mais uma sexta-feira aqui no nosso canal Serial Crimes. Depois de um tempo adoentada, pessoal, finalmente eu consegui fazer um vídeo aqui para vocês. E hoje eu vou contar um caso que está bombando nos documentários de vários aplicativos desde que lançou e eu cheguei a ver. E hoje eu vim aqui contar de um jeito bem completo para vocês, sem muito lero-lero, pois eu sei que vocês não estão aqui para conversar e sim atrás de casos criminais, né? Então hoje nós vamos falar do caso de Jennifer Pan. Eu aposto que você já ouviu falar, mas aqui eu vou te contar o caso totalmente completo. Mas antes, já vai deixando aqui o seu like, se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. E vamos ao caso. Para contar a história completa, devemos começar quando Jennifer era apenas uma menina. Foi quando ela começou uma aula de patinação artística. Por ter um talento tão natural, ela geralmente ganhava as competições nas quais era inscrita. Já na sua adolescência, ela começou a atuar na equipe olímpica e isso dava muito orgulho a seus pais. Infelizmente, seus sonhos olímpicos foram interrompidos aos 14 anos, quando ela sofreu uma lesão que encerrou sua carreira na patinação. Embora ela estivesse devastada, os pais de Jennifer continuaram a pressioná-la e mudaram o foco do esporte que ela amava para seus trabalhos escolares. Para eles, ela precisava se esforçar ao máximo para ser bem-sucedida. E embora Jennifer fosse extremamente talentosa no esporte, ela era um fracasso na sala de aula. Ela ficou facilmente entediada com a escola e frustrada quando não conseguia compreender as matérias. Sua falta de motivação também se refletia em suas notas e sua média era C- em seu boletim. Os pais de Jennifer eram pais autoritários, eles sempre deixavam e buscavam Jennifer na escola. Ela não tinha liberdade de fazer amigos, ficar depois da escola ou participar de atividades fora de sala de aula, pois seus pais achavam que tudo isso seria uma distração dos seus estudos. Então, como ela conseguia tirar notas tão baixas com tanta rigidez sobre ela? Jennifer sabia que seus pais ficariam zangados por ela ser uma aluna abaixo da média, então, em vez de revelar suas verdadeiras notas, ela alterou seu boletim para que eles pensassem que ela ia bem nas matérias. Foi aí que começou uma teia de mentiras. Vendo que a mentira sobre suas notas deram certo, as mentiras de Jennifer só aumentaram. E embora ela soubesse que era proibida, ela começou a namorar e costumava matar aulas. E além de continuar falsificando suas notas perfeitas, ela decidiu levar suas mentiras num passo adiante, falsificando menções honrosas, uma carta para a faculdade e um diploma de bacharel. Como se isso não bastasse, ela então disse aos pais que estava indo para a faculdade de medicina. Gente, que menina sem noção, se perdendo na própria mentira. Como a pessoa que não vai para a faculdade fala que está indo para a faculdade. Tipo, como ela iria sustentar isso depois? Mas, enfim, foi nessa época que ela conheceu um homem chamado Daniel Wong, com quem começou a namorar, e ela decidiu morar com ele. E para enganar os pais, ela criou uma carta falsa de admissão à Universidade Ryerson e disse que estaria morando com uma amiga. Infelizmente, os pais, orgulhosos, acreditaram em sua filha. Agora que convenceu aos pais do mundo de fantasia que criou, Jennifer sentiu que precisava manter a fachada. Como seus pais queriam que ela se tornasse uma farmacologista, ela disse a seus pais que havia escolhido esse curso. Ela sustentou a mentira por 2 anos, alegando frequentar a Ryerson University.
até que ela disse aos pais que estava se transferindo para uma instituição diferente. Ela estava tão obcecada e determinada em suas mentiras que ela chegou a comprar livros didáticos de farmacologia e passou seu tempo livre assistindo documentários na área para se familiarizar com as terminologias. Daí eu fico pensando, as mentiras estavam tão grotescas que eu me pergunto, será que essa menina não estava acreditando em tudo o que ela dizia? Porque ela chegou a dizer a seus pais que não precisaria mais da ajuda financeira deles para pagar as mensalidades, pois havia recebido várias propostas de bolsas de estudo. Gente, a menina era completamente dodói da cabeça. Enquanto isso, os pais de Jennifer estavam orgulhosos de sua filha inteligente, determinada e trabalhadora. Todas as mentiras os fizeram acreditar que ela havia trabalhado tanto que ganhou uma bolsa de estudos para pagar seus estudos restantes. Infelizmente, eles não tinham como saber que sua filha tinha, na verdade, abandonado o ensino médio e tentava sobreviver como garçonete e ensinando piano. Jennifer estava lutando não apenas para sobreviver, mas também tentando acompanhar todas as mentiras que ela havia contado. Mas agora havia chegado o grande dia. Era hora de se formar na faculdade. E ela teve que pensar em algo para impedir que seus pais quisessem participar da cerimônia. Para continuar com a fachada, Jennifer convenceu seus pais de que ela não poderia comparecer à sua formatura porque conseguiu um emprego em um hospital e trabalhava muitas horas. Ela também disse a eles que queria continuar morando com a sua amiga, já que o apartamento dela era perto do seu novo trabalho. Seus pais ficaram um pouco desconfiados, mas não questionaram as coisas até que uma tragédia atingiu a família em 2010. O pai de Jennifer insistiu em visitá-la e apareceu no hospital para ver onde ela estava trabalhando. Ele andou pelo hospital e pôde perceber que Jennifer não trabalhava lá. Com isso, foi encontrar com a sua colega de quarto, que confirmou que nunca morou junto com Jennifer. Uma vez confrontada, Jennifer foi obrigada a confessar todas as suas mentiras. Como vocês podem imaginar, os pais de Jennifer sofreram um choque quando descobriram que sua filha havia mentido para eles por anos. Envergonhados, entristecidos e decepcionados, eles decidiram intervir e acabar com a vergonhosa vida dupla de Jennifer. O pai da menina fez com que ela largasse o namorado e voltasse para casa. Na tentativa de colocar sua filha de volta no caminho certo, os pais de Jennifer estabeleceram uma regra. Embora ela fosse uma mulher de 24 anos, eles confiscaram seu laptop e celular e instalaram um rastreador em seu carro para que eles monitorassem seus movimentos. Mas ao invés de se sentir aliviada por todas as mentiras acabadas, Jennifer sentiu raiva, pois em sua mente ela não teria inventado as mentiras se não fossem seus pais e a pressão que eles faziam para que ela fosse tão perfeita. E essa raiva motivou Jennifer a se unir a um velho amigo chamado Andrew, que disse a ela que queria matar seu próprio pai. Ele falou sobre um amigo que faria isso por $1.500. E Jennifer, que pensava em dar fim à vida dos pais, encontrou e entregou o dinheiro para essa pessoa, esperando que o assassino topasse. Em vez disso, o homem fugiu, deixando ainda mais furiosa. Após o incidente com o assassino de aluguel de Andrew, Jennifer se reconectou com seu namorado Daniel e confidenciou a ele seus planos de se livrar de seus pais. Daniel, por sua vez, ficou feliz em ajudar a planejar o assassinato. O casal decidiu contratar um assassino que fingiria um assalto e depois assassinaria os pais de Jennifer. Daniel conseguiu se conectar com uma equipe de assassinos que chegou a realizar o plano sinistro por $10.000. Jennifer pagou o dinheiro aos homens com instruções explícitas para matar sua mãe, que era Bich Ha, e seu pai, He Han Pan. A ação ocorreu no dia 8 de novembro de 2010, enquanto seus pais se acomodavam para dormir por volta das 10 horas da noite. Jennifer estava se preparando para a execução. Uma vez que eles estavam no andar de cima, ela destrancou, abriu a porta da frente e começou a sinalizar para os assassinos, acendendo e apagando as luzes do escritório. Ela então enviou uma mensagem de texto para um dos assassinos dizendo que era a hora. Fingindo serem ladrões aleatórios, os dois homens invadiram a casa, pegaram os pais de Jennifer dos seus quartos e os forçaram a deitar no chão da sala e exigiram todo o dinheiro da casa. Eles então escoltaram Jennifer para cima, onde amarraram suas mãos e
pés antes de atirar na cabeça dos pais. A mãe de Jennifer morreu instantaneamente e seu pai, por outro lado, de alguma forma conseguiu escapar da cena e correu para um vizinho em busca de ajuda. O vizinho, chocado, chamou imediatamente uma ambulância que levou o pai sangrando para o hospital, onde ele foi colocado em coma induzido. Uma vez que os assassinos fugiram, Jennifer conseguiu ligar para a polícia e começou uma investigação onde Jennifer se fazia de vítima. Embora o investigador tenha tratado Jennifer como uma vítima, eles logo perceberam que não era um roubo típico que deu errado. Nenhum dos itens mais caros da casa foi roubado, incluindo o carro de luxo na garagem. Eles também sugeriram que os criminosos que entraram pela porta da frente destrancada, exatamente quando todos estavam dormindo, era algo altamente suspeito. Embora Jennifer tenha sido a mente por trás do assassinato de seus pais, é duvidoso que ela tenha pensado nas consequências. Quando ela se encontrou com a polícia para dar seu depoimento, ela não se incriminou, mas estava usando uma linguagem corporal estranha que a polícia percebeu imediatamente. Além de seu choro falso, ela afirmou que estava amarrada enquanto seus pais foram levados para o porão e que havia escondido um telefone no bolso para poder ligar para a polícia mesmo estando amarrada. Jennifer é a única testemunha do crime com quem as autoridades puderam conversar, pois seu pai ainda estava em coma induzido devido ao tiro na cabeça. Os médicos diziam que não tinham certeza se ele recuperaria consciência e, se o fizesse, provavelmente teria danos no cérebro que causariam perdas de memória. Enquanto o estado do seu pai era um bom presságio para ela continuava a deixar a polícia desconfiada com suas histórias inconsistentes. Jennifer começou a falar sobre detalhes que não faziam sentido. Ela informou os investigadores que a casa estava escura, então quando os intrusos entraram, ela não conseguia ver seus rostos. Então ela passou a dizer que apenas a cozinha estava iluminada quando os assassinos abriram a geladeira. Suas declarações eram absurdas e a polícia não estava comprando. Como a história de Jennifer estava muito suspeita, o detetive quis interrogá-la mais uma vez para ter certeza de que tudo estava documentado. E embora eles tivessem suas suspeitas, durante essa vez ficou evidente que ela não estava apenas mentindo, mas não tinha nenhuma emoção sobre o crime horrível que aconteceu com seus pais. Na opinião profissional deles, ela estava fingindo cada emoção que expressava. Em uma certa hora do interrogatório, quando Jennifer estava chorando, o investigador principal queria testar sua teoria de que ela estava apenas fingindo. Então ele lhe entregou um lenço de papel e esse mesmo investigador testemunhou mais tarde no tribunal que quando ela deixou o lenço para trás, estava completamente seco. Suas lágrimas eram falsas, levando as autoridades a acreditar que ela tinha algo a ver com o assassinato. Quando a polícia começou a apontar Jennifer como suspeita, algo milagroso ocorreu. Seu pai acordou do coma e se lembrou de todos os detalhes daquela noite horrível. Quando ele divulgou sua versão dos crimes, a polícia rapidamente descobriu que sua história contradizia a história de sua filha. E não é só isso. Mas ele também disse às autoridades que sua filha parecia conhecer os criminosos, pois ela nunca havia sido amarrada e caminhava ao lado deles enquanto eles roubavam seus pertences. A polícia decidiu trazer Jennifer para outro interrogatório. Por causa da lesão cerebral do pai, eles ficaram preocupados que o tribunal não considerasse seu testemunho. Portanto, eles precisaram de uma confissão da menina. Nesse interrogatório, a polícia decidiu acusar diretamente Jennifer de mentir. Eles fizeram pontos válidos sobre o porquê sua história não se encaixava. Jennifer negou inflexivelmente qualquer envolvimento no início, mas a polícia tinha outras cartas na manga. O investigador principal decidiu tentar uma abordagem diferente com a jovem. Em vez de intimidá-la para obter uma confissão, ele usou uma tática popular em que a figura de autoridade mostra uma compreensão dos motivos do suspeito do crime. Ele disse a Jennifer que não havia como ela suportar mais a pressão de seus pais e que qualquer pessoa nessa situação teria reagido da mesma forma. A abordagem psicológica parecia estar funcionando. Jennifer não foi enganada facilmente. Em vez de desmoronar e assumir sua culpa, ela decidiu mudar sua história mais uma vez. Ela tentou convencer as autoridades de que os assassinos foram realmente contratados para ajudá-la a cometer suicídio. Mas, por uma falha de comunicação, seus pais foram atacados no seu lugar. Mesmo que ela tenha se feito de vítima, dizendo que a pressão de seus pais a fez querer morrer,
Os investigadores não acreditaram nela. Era óbvio que ninguém acreditava nela ou simpatizava com ela. Mesmo assim, ela manteve suas armas dizendo que estava deprimida e que os assassinos cometeram um grande erro. A essa altura, toda a equipe de investigação percebeu que as histórias de Jennifer não correspondiam. Sua última história de que ela contratou os 2 homens para ajudá-la no suicídio foi ridícula. Afinal, por que gastar $10.000 quando você pode facilmente ter uma overdose? Com seu último testemunho, ela foi algemada e enviada para uma cela até seu julgamento, onde a verdadeira história viria à tona. Após um julgamento exaustivo, o veredito e a sentença foram anunciados em 2015. Quando Jennifer, de 28 anos, seu namorado Daniel Wong e os assassinos Leon Ford Crawford, David Mivaldgnan e Eric Cart foram todos condenados à prisão perpétua por esse ato hediondo. Todos os 5 foram condenados por homicídio em primeiro grau, tentativa de homicídio e conspiração para cometer homicídio. Quando o juiz anunciou que eles foram condenados à prisão perpétua, ele também deixou muito claro que eles não seriam elegíveis para a liberdade condicional nos primeiros 25 anos. Isso significa que só em 2039 qualquer um ou todos eles poderão solicitar o benefício processual da liberdade condicional. Se concedidos, Jennifer e seus companheiros podem ser libertados da prisão. Hoje, Jennifer, de 35 anos, está cumprindo pena no Grand Valley Institution for Women em Kitchener. Ela não será elegível para uma audiência de liberdade condicional até que ela tenha 59 anos de idade. E esse foi o nosso caso de hoje, pessoal, até onde a mentira pode levar uma pessoa. Mentira e mau caratismo, uma péssima dupla. Mas que um depende do outro para sobreviver. Já me despeço aqui desejando a todos vocês uma ótima sexta-feira.